Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí à nossa quarta técnica. Se eu não me engano, já é a 11ª quarta técnica. Muito legal estar aqui compartilhando experiência com vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou Bruno Sato, sou analista certificado CNPI pela PMEC. E a gente tem trabalhado aqui nessas quartas-feiras teóricas ou técnicas, assuntos um pouco mais teóricos, para a gente tentar desmistificar um pouco os conceitos, entender de maneira mais prática tudo que é abordado no mercado financeiro. Nós começamos com planejamento financeiro pessoal, agora estamos entendendo um pouco os tipos de investimento. Então, vamos lá, nós estamos no número 3, né? Nós já falamos sobre os instrumentos de renda fixa e sobre os instrumentos de renda variável. E agora a gente vai falar sobre os instrumentos de derivativos. O que é derivativo? É fácil, quando a gente olha a composição da palavra, a gente vai entender que deriva de um ativo. Ou seja, a gente sempre vai ter algum ativo derivando de outro. Vai ficar mais fácil quando a gente entender isso, tá? Então, para que eles são utilizados, quando a gente for um pouco mais para frente, tá? Então, por que eles são utilizados? Para que eles são utilizados? São utilizados para hedge, ou seja, para proteção, são utilizados para alavancagem, especulação e arbitragem. Então, o que é em termos de conceito derivativo? Então, a gente já viu que ele deriva de um ativo. Então, ele é um contrato em que as partes definem pagamentos futuros com base no comportamento dos preços de um ativo financeiro, seja ele a taxa de juros, a taxa de câmbio, as ações, ou de uma commodity, como, por exemplo, petróleo, soja, milho, etc., denominado ativo objeto do contrato. Então, vejam, é um contrato onde duas partes, normalmente uma compradora e uma vendedora, vão acordar um valor para pagamento futuro com base no comportamento de um determinado ativo. Pode ser taxa de juros, pode ser câmbio, pode ser preço, por exemplo, de uma commodity. E aí a gente tem 3 tipos de instrumentos de derivativos, ou seja, que derivam de um ativo. Lembre-se sempre disso, é um contrato que deriva de um ativo. Ele pode ser termo, pode ser futuro, esse vocês já devem ter ouvido muito mais falar sobre o mercado futuro, o mercado de opções, que também é bem divulgado, e o mercado de swap. Vamos lá. Aqui do lado a gente tem uma definição um pouco mais teórica, mas que é importante a gente ler para entender, tá? Então, o que é o mercado a termo? O comprador e o vendedor eles se comprometem a comprar ou a vender certa quantidade de um bem, seja ele mercadoria ou ativo financeiro, normalmente ativo financeiro, por um preço fixado na data de realização do negócio para liquidação em data futura. Lembram-se que está sempre atrelado a um preço de agora para venda, para realização numa data futura. Os contratos a termo geralmente são liquidados integralmente no vencimento. Eles podem ser negociados em bolsa, como por exemplo o mercado a termo de ações, e mais usualmente no mercado secundário, no mercado de balcão. Bom, no fundo, para facilitar esse entendimento do mercado a termo, eu costumo dizer que é como se fosse o cartão de crédito. O cartão de crédito ele te permite realizar uma compra agora, mas você só vai pagar lá quando vencer o cartão. Obviamente que, de fato, você vai estar perdendo dinheiro, entre aspas, né? Porque você vai ter que pagar uma dívida. No caso do mercado a termo, por exemplo, de ações, você pode ganhar, tá? Então, para ilustrar isso, eu vou trazer para vocês daqui a pouco uma página onde eu consigo compartilhar esses conceitos com vocês, tá? Vamos só finalizar aqui as definições. Mercados futuros. A principal diferença do mercado futuro em relação ao mercado a termo é que os compromissos são ajustados diariamente, não só na data de realização, conforme as oscilações do preço do ativo objeto, por meio de procedimentos de ajuste diário, que apura perdas e ganhos. São contratos padronizados, também é uma outra diferença do mercado a termo. São contratos padronizados, negociados exclusivamente em bolsa e exigindo depósito de margem inicial e fluxo de caixa para pagamento de eventuais ajustes negativos. Apresentam grande liquidez. Esse você já deve ter ouvido falar. Existe mercado futuro de commodities e, mais usualmente, o mercado futuro de índice dólar, os
chamados mini índice ou mini dólar, ou até mesmo o contrato cheio de índice de dólar. É o que mais as pessoas gostam de operar, mas é o que mais apresenta risco também, porque a gente está trabalhando com alavancagem. E o que é esse ajuste diário? Digamos que eu entro numa operação e essa operação ela é negativa para mim. Esse saldo vai ser retirado da minha conta ao final do dia. Só que se essa operação der ganho, aí esse saldo vai ser creditado, vai ser inserido, colocado na minha conta ao final do dia também. Por isso que é importante a gente ter margem caso dê negativo e fundamentalmente, principalmente, pessoal, é preciso ter gestão de risco. Não colocar muito dinheiro para se operar esse tipo de operação aí, porque ficou meio redundante, mas para a gente não correr riscos aí de quebrar, e a gente conhece muita gente que quebra, e a maioria perde dinheiro nesse tipo de mercado, tá? O que muitos produtores fazem aí no mercado futuro de commodities, principalmente, por exemplo, milho e soja? Eles se protegem, eles se rediam no mercado futuro dessas commodities. Então, digamos que ele vai iniciar a plantação de milho dele agora, e ele tem a expectativa de que lá na frente o preço futuro do milho não esteja tão bom. Mas no mercado, quando eu digo preço futuro do milho, físico, não vai estar tão bom. Mas se o mercado financeiro precifica hoje o milho futuro a um valor bom, ele acaba já vendendo essa safra dele para se garantir lá na frente, e aí ele até perde dinheiro no milho físico, mas essa diferença, esse spread aí, ele ganha no mercado financeiro, no mercado futuro financeiro de milho, tá? Então é muito importante, um tipo de estratégia que os produtores utilizam, tanto para mercado futuro de milho, quanto de soja, quanto de café, enfim, de commodities em geral. Um terceiro instrumento derivativo aí são as opções. A opção de compra e a opção de venda. O conceito pode ser um pouco confuso, mas à medida que a gente vai operando, ele se torna um pouco mais fácil, tá? Então, negocia-se o direito de comprar ou de vender um bem, seja uma mercadoria ou um ativo financeiro, por um preço fixo, também numa data futura. Pode ser, por ser comprador de um direito, o titular, ou seja, aquele que compra o contrato, ele decide ou não pelo exercício daquele contrato, daquele preço. É o chamado preço de exercício ou strike. Caso o titular exerça o seu direito, o vendedor, ou seja, aquele que lançou a opção, ele tem a obrigação, seja de comprar ou de vender o ativo objeto, conforme foi feito o contrato. Para a gente entender, eu trago aqui essa tabelinha ao lado. Então, vamos lá. O comprador, ele pode comprar uma call ou comprar uma put. Qual que é o conceito? O comprador de uma call, ele possui o direito de comprar o ativo principal no preço do exercício. Ele possui o direito. Ele pode ou não exercer isso. O comprador de uma put, ele possui o direito de vender o ativo principal ao preço do exercício. Possui o direito, não necessariamente ele vai fazer. Já o lançador de uma call, ele possui o dever de vender o ativo principal ao preço do exercício. E o lançador de uma put, ele possui o dever de comprar o ativo principal ao preço do exercício. Então vejam que aqui já é o dever. Se o comprador exigir esse direito, o lançador ele tem o dever de cumprir, tá? Então é muito importante esses conceitos para a gente entender um pouco mais. E por fim, o último instrumento derivativo que eu trago aqui é o swap. Ele é contratado por meio do um contrato por meio do qual as partes trocam fluxos financeiros sem trocar o principal. Não há fluxo financeiro no início da operação. O valor do ajuste final será a diferença entre os fluxos de caixa trocados. Os contratos são negociados no mercado de balcão e registrados na B3. É mais ou menos assim. Digamos que eu tenho um ativo e ele está indexado, por exemplo, à taxa DI.
e eu quero trocar essa taxa, eu quero que ele seja indexado, por exemplo, a uma taxa pré-fixada, a uma taxa pós-fixada, enfim, alguma outra taxa. Eu posso fazer um contrato de swap em que a diferença dessa taxa vai ser creditada àquele que me vendeu. Então, é como se eu trocasse o indexador daquele ativo daquele ativo referência que eu possuo, tá? Bom, então vamos lá. Estou aqui com a tela da minha plataforma, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Digamos que esse é o mercado a termo, tá? Então lembram, é como se fosse um mercado de compra de cartão de crédito. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui BBAS3, ou seja, o Banco do Brasil Seguridade. Digamos que eu quero pagar em 30 de janeiro de 23, ou seja, 62 dias depois do dia de hoje. Qual que é a taxa que eu vou pagar por esse contrato? Eu vou pagar 2,70% a um preço de 3,47. Então, se eu comprar um lote a termo, ou seja, 100 papéis, atualmente está 35,57, eu vou pagar aí 3.557, certo? Qual que é o preço a termo que ele está sendo vendido? Como a gente já viu ali, 36,50, 36,53. Então, o meu valor a termo é 3.653. Qual que é a garantia necessária que eu tenho que ter aqui? 50% de margem, ou seja, 1.826,52. Então, se eu acredito que BBAS3 ele vai, daqui a 2 meses praticamente, ter um valor que ultrapasse os 36,53, ou seja, sei lá, por exemplo, que ele vá para R$ 37, ou seja, que o papel se valorize, pô, vale a pena eu alavancar aqui, afinal, eu vou ganhar nessa alavancagem, é como se eu tivesse 100 papéis a mais que vão estar valorizando, e aí eu vou, ao final, pagar essa taxa e ficar com a diferença, ficar com o lucro aí dos 3.700 menos esses 3.653. Eu posso alavancar com 100 papéis, com 200, com 300, 400, 500 e assim vai. Obviamente que eu preciso ver se existe a disponibilidade desses papéis na ordem aqui em termos de quantidade, tá? Então, pode ser que eu faça um preço médio aqui. Digamos aqui, ó, tem uma pessoa vendendo a 1.900 aqui, vamos pegar esse de 1.800 papéis aqui a 35,56. Então, qualquer quantidade acima disso, eu teria que pegar do de baixo. Então, o preço já é um pouquinho maior. Mas, de fato, faz sentido se você tiver certeza daquela sua análise que o valor que você vai atingir vai ser maior do que aquilo que você está pagando no contrato a termo. Bom, pessoal, para mostrar aqui agora para vocês o contrato futuro, eu vou mostrar de milho, mas o mesmo se aplica ao índice, ao dólar e a outros contratos futuros. O que é importante? Que antes de vocês fazerem qualquer tipo de operação, analisar principalmente as características desse contrato. Na própria B3 vocês encontram todas as informações, o ticker, a garantia, o ajuste, que mais? Características temporais e atemporais desses contratos, os vencimentos. Então é importante estudar bem esses contratos antes de operar. Depois eu coloco na descrição o link para encontrar essas informações na própria B3, tá? Mas vamos lá, ó. O contrato de milho atual é o F23, tá? Então, vocês podem ver que o ticker dele é CCMF23. Eu estou olhando aqui o diário, digamos que fez um movimento aqui de Fibonacci, e eu acredito que esse seja um bom momento de compra. O que eu vou fazer? Eu vou comprar um contrato. Quanto é que vai me custar um contrato a 88,77? Vai me custar
R$ 39.946,50. Claro que eu não preciso ter esses 39.946 para operar esse contrato. Talvez o ideal fosse, mas as corretoras, elas permitem que você tenha apenas uma parte desse contrato, do valor desse contrato. Por isso que é um mercado tão alavancado. O mesmo funciona para índice dólar. Então, muitas das corretoras exigem como garantia aí, por exemplo, digamos que está R$ 40.000 um contrato aí. Algumas corretoras não exigem nem R$ 2.000 aí. Mas digamos que elas exigissem R$ 4.000 de margem aí. Com R$ 4.000 eu conseguiria operar o equivalente a R$ 40.000. Ou seja, uma alavancagem de 10 vezes. Só que a alavancagem ela é boa tanto para o ganho quanto para a perda. Então, digamos que, poxa vida, se eu estou operando 40 mil, quando eu tiver ganho, eu vou ter ganho proporcional a esses 40 mil, mas quando tiver perda também. Então é importantíssimo ter uma gestão de risco para que você não quebre a sua conta, para que você não zere, para que a corretora não te zere. Elas possuem algumas estratégias e ferramentas que, antes de você zerar o seu dinheiro, elas te podam da operação ali, para que você não fique devendo para elas, entendeu? Mas, naturalmente, você vai ficar devendo para elas, porque existem algumas taxas que você precisa pagar. Então, é muito importante fazer uma gestão de risco bem controladinha ali, para que a gente não perca mais dinheiro do que aquilo que a gente está operando. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria trazer do ponto de vista prático. Estudem, fiquem à vontade aí para discutir comigo essas coisas e, no mais, estamos aí à disposição. Um abraço a todos e até mais.